Olá, alunos e alunas! Para você que está aí no Acerte Concursos, esperando começar a aula, hein? Para você que está nas redes sociais, vamos nessa, galera! Questões comentadas de direito administrativo, hein? Força, foco e treinamento são fatores fundamentais à sua preparação. Lembre-se aí das minhas redes sociais. Se você ainda não está inserido nelas, faça isso imediatamente. E-mail prof.alanvinicius@gmail.com. A equipe estará sempre à disposição para sanar as suas dúvidas. WhatsApp. Anote aí esse WhatsApp de dicas. Importante. 71984911908. Coloque o nome, coloque esse número na agenda do seu celular. Após, me mande, exatamente agora que está me ouvindo, me mande uma mensagem com o seu nome. Manda mensagem ainda com o concurso que você almeja e o seu município, tá certo? Para que eu possa ali acrescentar na lista de transmissão adequada. O Facebook é a página, a fanpage, prof.alanvinicius. O Instagram é @prof.alanvinicius. E o YouTube é Alan Vinicius Professor. Beleza? Vamos nessa, galera? Vamos começar esse treinamento? Questão de número 21. Com relação ao direito administrativo, julgue o item seguinte. Somente por decreto específico poderá ser criada autarquia. Aqui nós já estamos diante de um erro. E autorizar a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação. Gente, nós estamos tratando aqui da redação do artigo 37, em inciso 19 da Constituição Federal. Só que essas matérias que nós estamos falando, que envolve a criação das entidades da administração indireta, são matérias de reserva legal. Ou seja, atenção, nós temos as autarquias e as autarquias, elas são criadas por lei. Caso exista uma pergunta sobre a característica dessa lei, essa lei será chamada assim, uma lei específica. O que quer dizer lei específica? Que eu não posso tratar de nenhuma outra temática no desenrolar daquela lei, tá certo? Então ela precisa ser específica. E esta lei, ela é uma lei ordinária. Alan, como é que eu vou saber se é ordinária ou complementar? Para ser complementar, precisa estar expresso. Todas as vezes que não tiver expresso, será uma lei ordinária. Tá certo? Continuando aí, quando a gente raciocina as fundações públicas, quando a gente raciocina as empresas públicas, e quando a gente pensa ainda nas sociedades de economia mista, nós temos que elas são autorizadas por lei. Neste caso, você deve fazer a seguinte observação no seu caderno. Colocar um asterisco nas fundações públicas. Eu explico por que já já. Autorizadas por lei. Caso lhe pergunte, essa lei será o quê? A mesma coisa. Será uma lei específica. E além de específica, esta lei é uma lei ordinária. Lembrando que nestes casos a criação não é por esta lei. A criação efetivamente se dá quando se efetua o registro dos atos constitutivos. Então precisa do registro dos atos constitutivos. Qual é a grande questão em relação à fundação? São 3 peculiaridades. Quando nós falamos das fundações públicas, o entendimento que você precisa ter é que nós temos fundações que são criadas por lei e nós temos fundações que são autorizadas por lei. Alan, como é que eu vou saber? Se nada for dito, elas são autorizadas, como menciona a questão. Tá certo a questão, nesse prisma, nesse viés.
As que são criadas por lei, elas recebem um nome especial. Elas são chamadas de fundações autárquicas, porque, em verdade, elas se enquadram como tipos de autarquias. Podem ser também chamadas de autarquias fundacionais ou fundações públicas de direito público, tá certo? Essas aqui são fundações públicas, só que de direito privado, justamente por serem autorizadas por lei. O detalhe ainda importante se relaciona às áreas de atuação de uma fundação. Ou seja, as fundações, elas não podem ter jamais fins lucrativos. As áreas de atuação de uma fundação, elas são definidas, caneta brega, elas são definidas em lei complementar. Elas são definidas em lei complementar. Fator aí bastante importante, fator significativo aí no viés, no cenário envolvendo a organização da administração pública. Então vamos lá. Somente por decreto já está errado, porque aqui nós estamos diante de uma matéria de reserva legal. O que isso quer dizer? Reserva legal, o princípio da reserva legal quer dizer que determinada matéria só pode ser tratada por lei, tá certo? Então, poderá ser criada autarquia autorizada, instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Em verdade, é tudo por lei específica e não por decreto específico. Então, a lei específica, ela serve para criar autarquia. No entanto, no caso de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, é autorização. Cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação especificamente das fundações, tá certo? Então a questão de número 21, por falar decreto, é uma questão errada. Vamos nessa, galera, questão de número 22. A respeito dos princípios da administração pública, de noções de organização administrativa e da administração direta e indireta, julgue o item que se segue. A descentralização. Aqui é muito comum esse tipo de pergunta e a gente já vai elucidar aqui de uma forma um pouco mais abrangente e importante. Você não pode confundir a descentralização com a desconcentração. Você não pode confundir descentralização com desconcentração. Qual é a linha que você precisará vislumbrar? Precisará estar na sua mente. Quando nós citamos a descentralização e a desconcentração, é importante frisarmos aqui que a linha de raciocínio é a quantidade de pessoas jurídicas envolvidas. Quantidade de pessoas jurídicas envolvidas. Quando a gente fala em pessoas jurídicas, no direito administrativo é o mesmo que dizer entidades. Então, a quantidade de entidades envolvidas é que determina se é uma DECEM ou se é uma desconcentração. Na descentralização, você vai lembrar que nós temos um CE, ou seja, nós temos a criação de entidade. Então, aqui nós temos duas ou mais pessoas jurídicas, o que significa dizer que são duas ou mais entidades. Duas ou mais pessoas jurídicas, leia-se duas ou mais entidades. Qual é a linha ainda que a gente precisa vislumbrar? Do outro lado, quando a gente fala na desconcentração, veja que nós temos a criação de órgãos. Órgãos não possuem personalidade jurídica, porque órgãos são partes integrantes das entidades. Então, qual é a linha de raciocínio que você deve ter? Que aqui nós temos obrigatoriamente uma
pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. Não pode esquecer isso. Se aqui nós temos obrigatoriamente uma pessoa jurídica, na desconcentração nós estamos diante de uma divisão interna de tarefas. Trata-se de uma divisão interna de tarefas. Não pode esquecer deste fator importante, tá certo? Beleza? Excelente. Então vamos avaliar, vamos analisar a questão. A descentralização, então é sem. Então eu tenho duas ou mais pessoas jurídicas. Administrativa, aí é importante. Quando a gente fala em administrativa, a gente tem que diferenciar a descentralização administrativa da descentralização política. O que a gente precisa vislumbrar aqui? Que na descentralização política, nós temos que a Constituição, ela dividiu tarefas de natureza política, ou seja, o processo atinente à criação de políticas públicas para os entes federativos, para a União, para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Por quê? Porque todos eles são dotados de autonomia política e todos eles são pessoas jurídicas. Ora, se temos mais de uma pessoa jurídica, descentralização. Como todos eles possuem capacidade política, ou seja, possuem governo próprio, têm a capacidade de definir as próprias políticas públicas, automaticamente a linha de raciocínio que você tem que ter é que, nestes casos, nós estamos diante de uma descentralização política. Isso é diferente da denominada descentralização administrativa. A descentralização administrativa é aquela que ocorre da administração pública direta para a administração pública, importante, indireta. Da administração direta para a administração indireta. Então, esta é a linha de raciocínio que é necessário, que é importante de existir. Ou seja, aqui nós estamos diante de uma descentralização administrativa. Por quê? Porque essas entidades criadas, elas só servem para a execução das políticas públicas. Elas não vão criar novas políticas públicas. Então é este o cenário que você precisará vislumbrar aí na sua mente. Então a descentralização administrativa consiste na distribuição interna de competências agrupadas em unidades individualizadas. Isso está errado, porque na descentralização, observe que é de uma pessoa jurídica para outra, das entidades da administração direta para as entidades da indireta. Então nós temos pessoas jurídicas distintas, o que quer dizer que a divisão de tarefas ou a distribuição ela é externa e não interna, o que torna a questão de número 22 uma questão errada. Questão 23. A respeito da organização e dos poderes da administração pública, julgue o próximo item. A criação de uma Secretaria Municipal, veja, Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, por prefeito municipal, configura uma desconcentração. Primeira linha, qual é o raciocínio? Que nós temos aqui um município. Neste município, o que é que nós temos? Nós temos a prefeitura, lá no topo, e além da prefeitura, existem diversas secretarias. Aí veja só, aí foi criada essa secretaria, que é a secretaria relacionada à defesa do meio ambiente. Veja que foi o prefeito que efetuou, configura um exemplo, veja, de desconcentração. A pergunta é, a divisão que aconteceu foi dentro ou foi fora? Veja que foi dentro do município. Se é dentro, o que houve ali, no caso especificamente da secretaria,
é a criação de um órgão público. Ora, ora, ora. Se a criação é a criação de um órgão público, a linha de raciocínio é que nós estamos diante de uma divisão interna de tarefas. Ora, 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 se é divisão interna de tarefas, o processo existente aí é um processo de 10 com concentração, porque eu estou criando órgãos, consequentemente não são novas pessoas, então a divisão de tarefas é interna. Então, de fato, se configura como um processo de desconcentração administrativa, o que indica que a questão de número 23 é uma questão correta. Vamos lá, galera, próxima questão de número 24. Acerca da organização da administração direta e indireta, centralizada e descentralizada, julgue o item a seguir. Define-se desconcentração. Veja só, criação de órgão, a gente já sabe que é divisão interna de tarefas, a gente já sabe que existe apenas uma pessoa jurídica envolvida. Como fenômeno administrativo que consiste na distribuição de competências de determinada pessoa jurídica da administração direta para outra pessoa. Quando se fala para outra pessoa jurídica, automaticamente nós estamos falando de uma divisão externa de tarefas. Se a divisão é externa de tarefas, veja, para outra pessoa jurídica, então a pessoa jurídica da administração direta, para outra pessoa, seja ela pública ou privada, nós estamos falando necessariamente de um processo de descentralização. Justamente porque você vai lembrar que a linha de raciocínio é do 10, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, criação de entidade. Aqui tem desconcentração, questão de número 24, é uma questão errada. Para que a gente possa fechar mais esse cenário, questão 25. No que tange ao regime jurídico administrativo, organização administrativa e teoria do direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir. As autarquias e as fundações públicas inclui-se entre as entidades que integram a administração pública indireta. Vamos lá. Quando a gente fala na administração pública em sua distribuição, nós temos a administração direta e essa administração direta, ela é constituída pelos entes federativos. Quem são os entes federativos? Nós temos aí a União, nós temos os estados, nós temos os municípios e nós temos o Distrito Federal. Essa é a administração direta. Vamos lá. A administração pública indireta. Na administração pública indireta, qual é a linha de raciocínio que você precisa ter? Na administração indireta, nós temos as autarquias, nós temos as fundações públicas, e quando a gente fala das fundações públicas, a nossa linha de raciocínio deve ser que existem duas fundações, as chamadas fundações autárquicas, que são fundações de direito público, e nós temos as fundações públicas de direito privado. Não esquecer dessa subdivisão. Continuando aí, nós temos as empresas públicas e nós temos as sociedades de economia mista. E nós temos as sociedades de economia mista. Então, quando a gente traça esse cenário, vamos lá. As autarquias e as fundações públicas, independente se é de direito público ou de direito privado, incluem-se as entidades que integram a administração pública indireta. Questão de número 25, veja, a gente acabou de traçar, ela é uma questão correta. Beleza, galera? Com isso, nós concluímos mais uma grande
maratona de questões, mais um grande bloco de questões envolvendo direito administrativo. É isso aí, galera! Estamos juntos! Cine Acerte, redes sociais, rumo! Gostaria de deixar aqui um recado antes de me despedir. Se você ainda não está cursando a nossa linha das 6.000, nosso curso de questões, 6.000 questões comentadas das disciplinas essenciais, direito constitucional, direito administrativo, informática, a parte de português e a parte de raciocínio lógico, envolvendo Luiz Ubrit, envolvendo Luzana Pedreira em português, envolvendo raciocínio lógico com Wagner Aguiar, constitucional e administrativo comigo, são 1.200 questões de cada um destes professores. Então, no caso de constitucional e administrativo, 1.200 para cada um, o que quer dizer 2.400 questões. Então, estamos juntos nesse processo, tá certo? Venha conosco, procure saber informações no site www.acerteconcursos.com, beleza? É isso aí, galera! Estamos juntos rumo à aprovação! Valeu! Grande abraço!